A faxineira beija o milionário na frente de sua esposa em um hotel de luxo. Ao descobrir a razão, ele caiu de joelhos e agradeceu em lágrimas. Beatriz Oliveira ajustou o crachá de identificação no uniforme cinza enquanto respirava fundo diante do imponente hotel Copacabana Palace. O sol do Rio de Janeiro refletia nas janelas do edifício branco, criando um brilho quase divino que contrastava com a simplicidade de sua aparência aos 30 anos. Beatriz carregou no rosto uma beleza discreta e nos olhos castanhos uma inteligência aguçada que poucos se davam ao trabalho de notário. "Bom dia, seu Adelino", cumprimentou ela ao passar pelo porteiro, que há 5 anos a recebia com o mesmo sorriso respeitoso. "Bom dia, dona Beatriz. Tudo bem com o seu pai?" "Na mesma." Ela forçou um sorriso. "Obrigado por perguntar." Enquanto atravessava a entrada de serviço, Beatriz deixava para trás não apenas o calor da manhã carioca, mas também os sonhos que havia cultivado durante anos. Com diploma em enfermagem e especialização em toxicologia pela UFRJ, sua vida deveria ter seguido um rumo bem diferente. As paredes do imponente hotel não faziam parte dos planos. O destino mudou quando seu pai, um respeitado professor universitário, foi informado com uma doença neurodegenerativa rara. De um dia para o outro, Beatriz viu o homem que sempre fora do seu porto seguro se transformar em alguém que precisava de cuidados constantes. Os tratamentos caros e a necessidade de uma renda estável levaram a aceitar o trabalho de faxineira no hotel mais luxuoso do Rio. "Você está atrasada", disse Dona Cleide, supervisora de limpeza. Uma mulher de 50 e poucos anos com olhos de falcão para a menor mancha em um vidro. "A Sandra não veio hoje." "Tá com febre alta." "De novo?" perguntou Beatriz, guardando sua bolsa no pequeno armário de metal. "Pois é. E adivinha quem vai ter que substituí-la no andar das suítes presidenciais?" Beatriz manifesta as sobrancelhas. "Eu, mas nunca trabalhei naquele andar. Primeira vez para tudo, minha filha." "É hoje ou é hoje?" Dona Cleide entregou-lhe uma lista laminada. "Essas são as regras especiais. Decorar antes de subir, viu? Lá em cima é outro mundo." Enquanto lia as regras, Beatriz sentiu um frio na barriga. O 6º andar, onde ficaram as suítes presidenciais, era praticamente um território mítico para a equipe regular de limpeza. Ali hospedavam-se presidentes, artistas internacionais e bilionários que pagavam o preço de um carro popular por uma única noite. Nunca olhe diretamente para os hóspedes a menos que seja abordado. Mantenha-se invisível. O serviço perfeito é aquele que ninguém percebe que foi feito. Nunca, sob nenhuma circunstância, comente sobre quem está hospedado ou o que viu dentro das suítes. A lista continuava, transformando Beatriz em pouco mais que uma sombra. "Entendido", disse Dona Cleide. "Sim, senhora." Beatriz concordou, engolindo em seco. No elevador de serviço, Beatriz ensaiou mentalmente os procedimentos. 5 anos limpando quartos de luxo lhe deram experiência suficiente, mas as suítes presidenciais eram um universo à parte, com protocolos próprios. Ao chegar ao 6º andar, foi recebido por Marta, a governanta responsável pelo andar. "O carrinho já está preparado", disse Marta, uma mulher elegante que mais parecia uma executiva que uma funcionária de hotel. "Hoje temos a chegada do Sr. Almeida na suíte imperial. Tudo precisa estar absolutamente impecável." "Sr. Almeida?" Beatriz perguntou, enquanto ajustava as luvas de látex. Marta lançou-lhe um olhar de advertência. "Ricardo Almeida, CEO da Almeida Farmacêutica. Você deve ter visto nas notícias. Mas lembre-se. Aqui ele é apenas o hóspede da suíte imperial." Beatriz concordou. Claro que conhecia o nome. A Almeida Farmacêutica era uma das maiores empresas do país, famosa por seus programas de pesquisa oncológica. Durante sua especialização, foram estudados vários compostos desenvolvidos pelos laboratórios da empresa. "Ele vem com a esposa para comemorar o aniversário de casamento", continuou Marta em voz baixa. "Chegam daqui a 2 horas. Quero que você revise a limpeza da sala de reuniões anexa à suíte. É um ambiente que costuma ser executado, mas ele pode precisar de videoconferências." A manhã passou rapidamente enquanto Beatriz se dedicava a deixar cada centímetro da sala de reuniões brilhando. A sala, embora anexa à suíte principal, tinha entrada independente e uma pequena porta de comunicação que raramente era utilizada.
perfeita para executivos que desejam manter encontros discretos, sem expor suas restrições pessoais. Enquanto polia a grande mesa de jacarandá, Beatriz surgiu em seu pai. A essa hora, Dona Jurema, uma vizinha que cuidava dele durante o dia, devia estar dando-lhe o almoço. Talvez fosse hoje um dia bom, daqueles em que ele se lembrava de quem era e contava histórias de seus tempos de professor. Ou talvez fosse um dos dias em ruínas, quando olhei para ela como se fosse uma estranha. O apito suave do radiocomunicador interrompeu seus pensamentos. Atenção, equipe do 6º andar, o Sr. Almeida e sua esposa acabam de chegar, estão a caminho do elevador VIP. Repito, hóspedes prioritários a caminho. Beatriz terminou às pressas, guardou os produtos de limpeza no carrinho e preparou-se para sair discretamente. Foi quando ouviu o toque do elevador e vozes se aproximando pelo corredor. Realmente entrou na sala de reuniões e fechou a porta, aguardando que os convidados entrassem na suíte principal para sair sem ser vista. Através da porta, ela conseguiu ouvir fragmentos da conversa. A vista é magnífica, meu amor, exatamente como prometeram, disse uma voz feminina, jovem e melodiosa. Sim, mas estou mais interessado no laboratório da Barra. Preciso funcionar pessoalmente antes da reunião da diretoria, respondeu uma voz masculina, profunda e controlada. Beatriz aguardou alguns minutos, e quando estava prestes a sair, ouviu o telefone da suíte tocar. Momentos depois, a mesma voz masculina falou em tom mais baixo, quase confidencial. Ela não conseguiu distinguir as palavras, mas o tom era sério. Finalmente, quando o silêncio se instalou, Beatriz abriu cuidadosamente a porta e espiou para o corredor. Estava vazio. Empurrou o carrinho de limpeza e eventualmente-se para o elevador de serviço. No caminho para o elevador, passei por uma jovem deslumbrante usando um vestido branco que realçava seu bronzeado perfeito. O cabelo loiro platinado caiu em ondas suaves pelos ombros expostos. Seguindo o protocolo, Beatriz baixou o olhar e continuou andando. Ei, você, chamou a jovem. Sim, você mesmo. Beatriz parou e virou-se, mantendo os olhos baixos. Pois não, senhora. Preciso de mais toalhas na suíte imperial. E diamante, o melhor que tem. Imediatamente, senhora. Informarei o serviço de quarto. A mulher assentiu distraidamente e continuou seu caminho. O perfume caro deixando uma trilha no ar que Beatriz respirava. Era Fernanda Almeida, uma jovem esposa do bilionário. Beatriz tinha visto seu rosto algumas vezes em revistas de celebridades na sala de espera do médico de seu pai, enquanto desejava informar sobre os pedidos. Beatriz não poderia imaginar que aquele encontro casual seria apenas o primeiro fio da teia complexa que logo envolveria sua vida, e que por trás do rosto angelical de Fernanda Almeida escondia-se um coração capaz de planejar a mais fria das traições. Naquele momento, Beatriz era apenas mais uma diversão invisível em um hotel de luxo, lutando diariamente para manter o tratamento de seu pai. Mas seus olhos de enfermeira, treinados para observar os mínimos detalhes, e seu conhecimento em toxicologia, logo a colocariam no centro de uma conspiração mortal. O que ela ainda não sabia era que, dentro de poucos dias, o destino a forçaria a escolher entre manter sua invisibilidade segura ou arriscar tudo para salvar a vida de um estranho. 2 dias se passaram desde que Beatriz foi designada para o 6º andar. A ausência prolongada de Sandra fez com que ela continuasse substituindo os colegas por pelo menos mais uma semana. Naquela manhã de quarta-feira, o céu do Rio amanheceu nublado, prenunciando uma tempestade que combinava perfeitamente com a inquietação que Beatriz sentia desde que conheceu os Almeida. Pai, o senhor precisa tomar o remédio agora, disse Beatriz, sentada na beirada da cama simples onde Antônio Oliveira estava preocupada. Aos 65 anos, seu pai parecia muito mais velho, o corpo consumido pela doença que progressivamente atacava seu sistema nervoso. Quem é você? Disse ele, os olhos confusos percorrendo o rosto da filha. Beatriz engoliu o nó na garganta. Era um dos dias ruínas. Sou a Bia, sua filha. Lembra? Um vislumbre de reconhecimento passou pelos olhos do homem. Bia, minha cientista, você não deve estar no laboratório. Hoje não, pai. Ela concedeu, ajudando-o a tomar o comprimido. Hoje estou cuidando do senhor, no caminho para o trabalho. Beatriz fez as contas mentalmente.
O novo medicamento experimental que o médico havia recomendado custava quase 2 intervalos mínimos, sem a cobertura do plano de saúde. Era um luxo que ela mal podia pagar, mas as pesquisas indicavam resultados promissores em retardar a progressão da doença. "Você parece péssima", comentou Rosa, uma das camareiras, quando Beatriz entrou na sala dos funcionários. "Noite difícil", ela respondeu. "Usa o uniforme. Meu pai teve pesadelos a noite toda." Rosa abriu seu ombro em solidariedade. "Tenta dar uma descansada quando der. O 6º andar tá tranquilo hoje. Só uma reunião marcada para a tarde na sala anexa à suíte imperial. Os Almeida Vier. Ele sim. Foi ao laboratório da empresa em Barra. Ela ficou. Parece que vai receber alguém. Marta deixou instruções para servir café para 2 pessoas às 2 da tarde. Beatriz concordou, absorvendo a informação enquanto organizava seu carrinho. Pouco depois do meio-dia, ela já havia previsto a limpeza de 3 suítes e estava adiantada no cronograma. Decidiu aproveitar para revisitar a sala de reuniões adjacente à suíte imperial, preparando-a para o encontro da tarde. O corredor estava silencioso quando ela chegou, empurrando delicadamente o carrinho de limpeza. A porta da sala de reuniões estava destrancada. Beatriz entrou e imediatamente começou a trabalhar. Arrumando as cadeiras de couro, polindo a mesa e verificando se o sistema de videoconferência estava ligado e funcional, estava verificando as cápsulas de café quando seu carrinho, mal equilibrado, tombou para o lado. O estrondo foi seguido por alguns frascos de produtos de limpeza espalhando-se pelo chão. "Droga", murmurou Beatriz, baixando-se rapidamente para colocar a bagunça. Foi então que descobri. A porta de comunicação com a suíte principal estava entreaberta, provavelmente esquecida assim por algum funcionário da manutenção. Normalmente, essa porta permanece trancada, oferecendo privacidade total em ambos os ambientes. Enquanto coleta os produtos, congelou ao ouvir as vozes recebidas da suíte. "Gustavo, precisamos ter certeza absoluta." A voz melodiosa de Fernanda Almeida era inconfundível, agora com um tom de urgência que Beatriz não havia notado antes. "Não podemos arriscar. Eu trabalho com isso há 10 anos. "Fernanda!" A voz masculina estava tão irritada. "A síntese baseada no composto BX401 é perfeita, indetectável nas autópsias convencionais." Beatriz sentiu um arrepio percorrendo sua espinha. BX401. Aquele nome era familiar. Durante sua especialização, houve lido sobre esse composto experimental desenvolvido pela Almeida Farmacêutica como um potencial vasodilatador. Mas por que estariam discutindo autópsias? "Os sintomas serão exatamente como um infarto natural", disse Fernanda. "Idênticos, especialmente para alguém com histórico familiar de problemas cardíacos." Beatriz lembrou-se subitamente de ter ouvido Ricardo Almeida mencionou casualmente ao que esperava de um menu com menos gordura, devido ao histórico de doenças cardíacas em sua família. "O jantar de aniversário será nossa única oportunidade antes que ele mude o testamento", disse Fernanda, em voz agora mais baixa, quase um sussurro. "Você tem certeza de que ele vai fazer isso?" "Absoluta. Ontem à noite, ele estava ao telefone com um advogado. Consegui ouvir parte da conversa. Ele sabe sobre nós." "Gustavo!" Beatriz sentiu seu coração disparar. Não era possível que estivesse entendendo corretamente. Eles estavam presentes. Matar Ricardo Almeida, envenenado com uma substância que simularia um ataque cardíaco, e o marido parecia saber sobre o caso da esposa. Um súbito silêncio fez Beatriz perceber que havia parado de colocar os produtos. Cuidadosamente voltei a se mover, tentando fazer o mínimo de barulho possível. "Alguém está aí?" A voz de Fernanda está tão alarmada. "Deve ser a limpeza na sala anexa", respondeu Gustavo. "Vá verificar." Beatriz rapidamente terminou de colocar os produtos e colocou-os no carrinho. Sua mente trabalhava freneticamente. Precisava sair dali antes que a pegassem escutando, mas também fazer primeiramente algo sobre o que havia ouvido. A maçaneta da porta de comunicação começou a girar. Em um movimento rápido, Beatriz empurrou o carrinho para o corredor e fechou a porta da sala de reuniões, afastando-se alguns metros. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que poderia ser ouvido no corredor silencioso. A porta se abriu
e um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros perfeitamente alinhados e jaleco branco com o logotipo da Almeida Farmacêutica, olhou para fora. Seus olhos percorreram o corredor e se fixaram em Beatriz. Você estava limpando a sala, disse ele, o tom educado, mas os olhos frios e calculistas. Sim, senhor. Preparando para a reunião desta tarde, respondeu Beatriz, mantendo os olhos baixos conforme o protocolo. Há quanto tempo está aqui? Acabei de chegar, senhor. Estava apenas começando. Ele a estudou por um momento antes de assentir. Pode terminar mais tarde. A sala está sendo usada agora. Sim, senhor. Desculpe o inconveniente. Beatriz demorou-se com o carrinho, sentindo o peso do olhar dele em suas costas. Assim que virou o corredor, permitiu-se respirar profundamente. Seu treinamento como enfermeira a ajudou a manter a calma exterior. Mas por dentro, estava em pânico. O que deveria fazer? Ir à polícia. Mas com que provas? Tudo o que tinha eram fragmentos de uma conversa que poderia ser facilmente negada. Falar com a gerência do hotel, a discrição absoluta era o mantra do Copacabana Palace. Acusações contra hóspedes VIP sem evidências sólidas certamente resultariam em sua missão imediata. Decidiu seguir o protocolo e falar primeiro com o gerente de segurança do hotel. Antônio Silva era um homem justo que sempre tratou os funcionários com respeito. Ele saberia como proceder. Durante seu intervalo, Beatriz desceu até o departamento de segurança, localizado em uma área discreta do térreo. Posso ajudar, disse uma secretária que ela não conhecia. Preciso falar com o Sr. Antônio, por favor. É urgente. O Sr. Antônio não trabalha mais aqui. O Sr. Marcelo Ferreira é o novo gerente de segurança. Beatriz sentiu um aperto no estômago. Desde quando? Desde segunda-feira quer falar com ele. Antes que Beatriz pudesse responder, a porta do escritório se abriu e um homem de ombros largos apareceu, cabelo grisalho e postura militar. Pode entrar, disse ele, após a secretária explicar brevemente a situação. O escritório, antes decorado com fotos da família de Antônio, agora exibe apenas diplomas e certificados policiais. Marcelo Ferreira indicou uma cadeira à frente de sua mesa. Então, o que é tão urgente, senhora? Oliveira, Beatriz Oliveira. Eu trabalho no 6º andar e, acidentalmente, ouvi uma conversa preocupante. Enquanto relatava o que havia escutado, Beatriz notou a expressão de Ferreira passar de interesse profissional para o ceticismo e, finalmente, para desdém. Deixe-me entender, disse ele recostando-se na cadeira. Você está acusando a senhora Almeida, esposa de um dos homens mais influentes do Brasil, de planejar o assassinato do marido com base em fragmentos de conversa que você acidentalmente encontrou. Não estou acusando ninguém, senhor, apenas reportando algo preocupante que... Algo preocupante, interrompeu ele. Seria uma camareira inventando histórias para chamar atenção. Ferreira inclinou-se para a frente. Olha, você é nova no 6º andar. Talvez não entenda como funcionam as coisas. Hóspedes VIP merecem discrição absoluta. Não fofacas de corredor. Não é fofoca, senhor. Eu ouvi claramente. Suficiente. A voz dele resistiu. Sugiro que se concentre em seu trabalho e deixe a segurança para os profissionais. Esta conversa está encerrada. E senhorita Oliveira, uma palavra sobre isso para qualquer pessoa, e você estará procurando emprego em outro lugar. Estamos entendidos. Beatriz saiu do departamento de segurança com as pernas trêmulas. Algo estava errado. Muito errado. A ocorrência de Ferreira foi desproporcional, quase como se estivesse protegendo os Almeida, enquanto voltava para seu posto. Uma informação que Rosa havia comentado dias atrás voltou à sua mente. Marcelo Ferreira era ex-oficial de polícia e tinha conexões com famílias influentes do Rio. Seria possível que ele tivesse ligações com a família de Fernanda. De volta ao 6º andar, Beatriz se esforçou para se concentrar em seu trabalho, mas sua mente não parava de repetir os fragmentos da conversa que ouvia. BES 401, infarto, testamento. As peças se encaixavam em um quadro terrível, com o gerente de segurança claramente não confiável. Beatriz sabia que estava sozinha, e enquanto limpava mecanicamente os quartos luxuosos, uma certeza crescia em seu coração de alguma forma.
Recomendo que Ricardo Almeida se torne a próxima vítima de um infarto natural, perfeitamente orquestrado. Na manhã seguinte, Beatriz chegou ao hotel mais cedo do que o habitual. Depois de uma noite de insônia, revirando na cama enquanto fragmentos da conversa assassina ecoavam em sua mente, havia tomado uma decisão. Se ninguém ajudaria, agiria sozinho. "Você tá com uma cara", comentou Dona Cleide ao vê-la entrar na sala dos funcionários. "Noite difícil", murmurou Beatriz, abrindo seu armário. "Meu pai?" A menção ao pai doente geralmente encerrará qualquer questionamento. Era uma realidade que todos respeitavam, um escudo perfeito para esconder suas verdadeiras preocupações. "Sei como é", respondeu Dona Cleide, com simpatia sincera. "Ah, o senhor Almeida pediu para que o mesmo pessoal continuasse cuidando da suíte dele. Parece que gostou do serviço." Beatriz sentiu um frio na barriga. "Ele solicitou alguém específico." "Não, mas como você está atualizando a Sandra, continua lá." Dona Cleide baixou a voz. "E vê se capricha. Ouvi dizer que ele vai prolongar a estadia por mais uns dias. Parece que tem assuntos pendentes com o laboratório daqui." Mais tempo. Isso trouxe mais oportunidades para observar e, talvez, encontrar provas. A apreensão inicial de lugar a uma determinação silenciosa. Talvez sua invisibilidade como funcionária pudesse se tornar sua arma maior, equipada com seu carrinho de limpeza. Beatriz subiu ao 6º andar. O movimento estava tranquilo na hora. Os hóspedes geralmente saíam para compromissos ou café da manhã no térreo. Era o momento perfeito para começar sua vigilância discreta. Ao chegar à suíte imperial, bateu suavemente na porta, sem resposta. "Use seu cartão-chave para entrar." Certificando-se antes de que a luz verde no painel indicasse "não perturbe" desativado, a suíte estava vazia, mas com sinais claros da presença recente dos hóspedes. Na mesa de centro, uma xícara de café pela metade e o jornal financeiro daquele dia aberto na página de notícias farmacêuticas. No quarto, a cama desfeita mostrou que apenas um lado havia sido usado. O lado direito, onde um pijama masculino estava dobrado sobre o travesseiro. "Interessante", murmurou Beatriz, notando a ausência de itens femininos naquele quarto. No banheiro principal, encontrei apenas produtos masculinos. Os produtos de beleza de Fernanda são todos no banheiro da 2ª suíte anexa, junto com um conjunto de toalhas usadas, casal em crise, dormindo separados. Isso se alinhava com a informação de que Ricardo sabia sobre a infidelidade da esposa. Enquanto trabalhava, Beatriz manteve-se atenta a qualquer detalhe que pudesse confirmar suas suspeitas. No lixeiro do banheiro, encontrei um pequeno frasco vazio, sem rótulo. Usando suas luvas de limpeza, examine-o discretamente, sentindo o leve odor químico familiar dos laboratórios onde estuda. Sem pensar 2 vezes, guardou-o no bolso, na pequena escrivaninha. Vários papéis foram rasgados e jogados na lixeira. Normalmente, Beatriz apenas esvaziava o recipiente. Hoje, porém, você recolheu cuidadosamente cada pedaço, colocando-os em um saco plástico separado que escondeu no fundo do carrinho. Estava terminando de arrumar a cama, quando ouvi vozes se aproximando no corredor. Rapidamente finalizei a tarefa e posicionei-me para sair com o carrinho. A porta se abriu e Ricardo Almeida entrou, falando ao telefone. Alto, de porte atlético há 47 anos, possuía a confiança natural de quem está habituado a comandar. Ao ver Beatriz, acenou educadamente e continuou sua conversa, caminhando até a varanda. "Paulo, preciso que verifique mais o fundo. Se o que suspeitamos de verdade. Precisamos ter exames concretos antes de qualquer movimento." Sua voz era controlada, mas Beatriz podia detectar a tensão subjacente. "Sim, especialmente sobre as transferências bancárias para aquela conta nas Ilhas Cayman." Beatriz fingiu ajustar algo no carrinho, movendo-se o mais lentamente possível para ouvir mais. "As alterações no testamento estarão prontas na sexta." "Perfeito." Não mencionei nada a ela ainda. Melhor assim." Ricardo fez uma pausa. "E Paulo, reforce a equipe para o jantar de aniversário. Tenho um pressentimento de que precisaremos." Beatriz saiu discretamente, o coração acelerado. As peças começavam a se encaixar. Ricardo estava alterando seu testamento.
provavelmente removendo Fernanda como beneficiária. O jantar de aniversário seria sua última chance. Antes que as mudanças fossem formalizadas, ela tinha que encontrar um modo de impedir o crime. Na outra ponta da cidade, em um apartamento luxuoso em Ipanema, Fernanda Almeida aguardava impacientemente, verificando o relógio a cada poucos minutos. Quando a campainha finalmente tocou, correu para abrir. Gustavo Santos entrou, carregando uma pasta discreta. Consegui sair do laboratório sem levantar suspeitas, disse ele, beijando-a rapidamente. Trouxe, disse ela. Sem rodeios, Gustavo tirou da pasta um pequeno frasco com líquido transparente. Exatamente como combinamos, sem cheiro, sem sabor. Bastam algumas gotas no vinho tinto para ativar a ocorrência química. Em 30 minutos, os primeiros sintomas de um infarto clássico. Fernanda pegou o frasco nas mãos, analisando-o contra a luz. E você tem certeza absoluta de que não deixa rastros. Em uma autópsia convencional, impossível detectar. O composto se degrada completamente em poucas horas, deixando apenas marcadores que são idênticos a um ataque cardíaco natural. Gustavo sentou-se, visivelmente tenso. Mas precisamos ser cuidadosos com aquela camareira. Que camareira? A do corredor ontem, algo nela me incomodou, parecia. Atenta demais. Fernanda descartou a preocupação com um gesto. São invisíveis, Gustavo. Ninguém nota faxineiras. Além disso, mesmo que tenha ouvido algo, quem acreditaria? Ricardo é um dos homens mais poderosos do Brasil. Eu sou uma esposa dedicada e preocupada. Ela caminhou até a janela, observando a praia de Ipanema. 3 anos, Gustavo. 3 longos anos esperado, desde que nos conhecemos na faculdade, sonhando em ter nosso próprio laboratório. Virou-se para ele, os olhos brilhando com determinação. Quando herdarmos a fortuna de Ricardo, você terá todos os recursos para suas pesquisas, sem as limitações que ele impõe. E ninguém vai suspeitar. Por que suspeitariam? Todos sabem do histórico cardíaco da família dele. O pai morreu de infarto aos 50. O avô também. É o desfecho natural que todos esperam mais cedo ou mais tarde. Fernanda sorriu. Vamos apenas apressar um pouco o progresso. De volta ao hotel, no final de seu turno, Beatriz trancou-se em um banheiro vazio e cuidadosamente montou os pedaços de papel que havia recolhidos da lixeira de Ricardo. Como um quebra-cabeça, os fragmentos surgiram a formar algo reconhecível. Uma fórmula química parcial, com o timbre da Almeida Farmacêutica no rodapé, com seus conhecimentos de toxicologia, foram identificados elementos da estrutura molecular do BIS 401, confirmando suas suspeitas. Havia também anotações manuscritas sobre dosagem e tempo de ocorrência. 30 min, até primeiros sintomas, indetectável após 4 horas. Tirou do bolso o frasco vazio que encontrou, sem rótulo, típico de amostras de laboratório. Cheirou novamente. Sem odor oculto, exatamente como seria um veneno perfeito. O que fazer com essas evidências? Ir à polícia agora. Mesmo com os fragmentos e o frasco. Seria difícil provar a conspiração. Precisava de algo mais concreto. Guardou tudo cuidadosamente e saiu. No elevador, encontrou Marta, a governanta do andar. Beatriz, esqueci de avisar, o senhor. Almeida solicita um jantar especial na varanda da suíte para sexta-feira, aniversário de casamento. Marta revelou. Pediram o melhor vinho do Vale dos Vinhedos, aquele tinto premiado que custaria 1 mês do nosso salário por garrafa. Na varanda, pensei que as celebrações assim fossem no restaurante. Foi pedido especial da senhora Almeida. Disse que queria algo íntimo, só os 2. Marta baixou a voz. Entre nós, acho que está tentando salvar o casamento. Você viu como mal se fala. Beatriz sentiu um calafrio. A mudança para um jantar privado não era romântica. Era estratégica, sem testemunhas, sem garçons observando constantemente. Apenas um serviço discreto e espaçado, o cenário perfeito para um envenenamento. Quem vai servir? Disse, tentando manter o tom casual. Equipe especial, mas precisaremos de alguém para apoio no corredor, mantendo o estoque de itens, interesse em hora extra. Beatriz mal conseguiu disfarçar seu rompimento. Claro, posso contar comigo. Ao sair do hotel, sob o céu alaranjado do pôr-do-sol carioca, Beatriz sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros.
Um homem morreria em menos de 48 horas se ela não encontrasse um jeito de impedir. Decidiu tentar um último recurso, ligado à polícia de um telefone público, fazendo uma denúncia anônima. Explicou tudo o que havia descoberto, mencionando o composto. A conspiração, o jantar de aniversário, tem alguma prova concreta, senhora, disse o policial, o tom beirando o tédio. Fragmentos de papel com a fórmula, um frasco vazio e o que ouvi claramente. Então não tem nada além do lixo recolhido e partes de conversas. Se vocês apenas investigarem, senhora, sem provas concretas, não podemos invadir a privacidade dos cidadãos, especialmente alguém com o perfil do Sr. Almeida. Registrarei sua denúncia. Mas, honestamente, parece mais uma teoria da conspiração. Ao desligar, Beatriz sentiu o desespero crescer. Ninguém acreditava nela. Uma simples faxineira, contra a palavra de Fernanda Almeida. A bela socialite casada com um dos homens mais poderosos do país, enquanto caminhava para o ponto de ônibus, sua resolução tornou-se férrea. Se ninguém ajudasse, ela encontraria um modo, afinal, às vezes ser invisível tinha suas vantagens, e Beatriz Oliveira, uma faxineira que todos ignoravam, usaria cada migalha dessa invisibilidade para impedir um assassinato. Quinta-feira amanheceu com uma chuva fina sobre o Rio de Janeiro, criando uma névoa prateada que envolveu o Copacabana Palace. Faltavam apenas 24 horas para o jantar de aniversário que, Beatriz temia, poderia ser o último de Ricardo Almeida. Durante o café da manhã com seu pai, ela mal tocou na comida. Antônio, num raro momento de lucidez, observa a inquietação da filha. O que está acontecendo, Bia? Você parece preocupada. Beatriz hesitou. Tem uma situação complicada no trabalho, pai. Que tipo de situação? Os olhos dele, embora enevoados pela doença, mantinham o brilho analítico que fez dele um professor respeitado. Digamos que eu descobri algo errado, algo muito errado, e ninguém acredita em mim. Antônio sorriu levemente. Sabe o que eu sempre dizia aos meus alunos? A verdade é como água, sempre encontra um caminho. E se não houver tempo para isso, então você abre o caminho. Ele abriu a mão da filha. Você sempre foi a mais calorosa da família, Bia. Desde pequena. Não se esqueça disso. Aquelas palavras acompanharam Beatriz durante todo o percurso até o hotel. A coragem que seu pai mencionou seria essencial para o que planejaria fazer. No vestiário, encontrei Rosa organizando seu uniforme. Alguma novidade dos Almeida? Perguntou Beatriz, tentando parecer casual. Um drama, amiga. Rosa mudou-se, baixando a voz. A senhora, Almeida, cancelou o jantar no restaurante e pediu para servir na varanda da suíte. Todo mundo comentando. Por quê? Dizem que é para ser mais íntimo, mas... Rosa olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas. Passei lá ontem para trocar as toalhas e os dois estavam discutindo. Não deu para ouvir tudo, mas parecia sério. Beatriz sente o coração acelerar. Você ouviu alguma coisa? Só ele disse algo sobre já saber de tudo. E ela tentou negar. Clima péssimo para um aniversário de casamento, né? A confirmação de que Ricardo planejava confrontar Fernanda durante o jantar tornava tudo ainda mais perigoso. Ele estaria vulnerável, focado no confronto emocional. Enquanto ela e Gustavo executariam seu plano letal, ao subir para o 6º andar, Beatriz estava decidida a encontrar mais provas. Precisava de algo concreto, algo que não pudesse ser ignorado pelas autoridades. A suíte estava vazia. Ricardo provavelmente em reunião na filial da empresa. E Fernanda, segundo os comentários no vestiário, havia saído para o salão de beleza. Era a oportunidade perfeita. Beatriz começou sua limpeza meticulosa. Vasculhando discretamente cada canto, na escrivaninha, encontrei o itinerário de Ricardo para o dia. 10 horas. Reunião na Almeida Farmacêutica / 3 horas. Almoço com investidores. 16 horas. Conferência com advogado. O telefone da suíte tocou subitamente, assustando-a. Após 5 toques, a chamada foi detalhada para a recepção. Momentos depois, o telefone interno tocou. Suíte Imperial. Atendeu Beatriz, seguindo o protocolo. Aqui é a recepção.
Temos uma ligação urgente para o Sr. Almeida, o advogado dele, Dr. Mendes. O Sr. Almeida não está no momento. Posso anotar um recado? Sim, por favor, o Dr. Mendes pediu para informar que os documentos foram finalizados e registrados antes do previsto. Disse que o Sr. Almeida saberia do que se trata. Anotado, entregarei o recado assim que ele retornar. Beatriz desligou, sua mente processando rapidamente a informação. Os documentos só puderam ser alterados no testamento, finalizados antes do previsto. Isso mudou tudo. Fernanda e Gustavo planejariam agir amanhã, acreditando que ainda havia tempo. Mas se Ricardo recebe esta mensagem, ela anotou cuidadosamente o recado no bloco oficial ao lado do telefone. Depois hesitou, o lápis ainda na mão. Você deveria adicionar algo, alertá-lo de alguma forma. Não. Seria muito arriscado. Qualquer alteração seria solicitada e levantaria suspeitas. Continuou sua inspeção, e ao verificar a pequena lixeira do quarto, encontrou um envelope amassado com o timbre de um laboratório de análises. Estava vazio, mas o nome de Ricardo na etiqueta e os dados recentes chamaram sua atenção. Guardou-o discretamente, junto com outras evidências que vinha coletando. No banheiro da suíte anexa, onde Fernanda mantinha seus pertences, Beatriz encontrou algo ainda mais incriminador, escondido atrás de produtos de beleza. Um pequeno estojo contendo um frasco semelhante ao que encontrara antes, mas este ainda continha um pouco de líquido transparente. Usei um dos sacos plásticos de descarte para pegá-lo sem deixar raios digitais e escondi-o em seu bolso. Estava terminando a limpeza quando a porta da suíte se abriu. Rapidamente ajustou seu carrinho e assumiu postura profissional. Ricardo Almeida entrou, acompanhado por um homem mais velho, de aparência séria e terno impecável. Pode continuar, não se preocupe, disse Ricardo educadamente. Paulo. Podemos falar na varanda. Paulo Costa, o chefe de segurança que Beatriz já ouviu a referência acima, concordou. Os dois homens saíram para a varanda, fechando a porta de vidro, mas Beatriz ainda podia vê-los através das cortinas diáfanas. Uma conversa parecia tensa. Paulo mostrava algo em um tablet, e Ricardo balançava a cabeça, o semblante grave. Em determinado momento, ele apoiou as mãos no parapeito da varanda, como se precisasse se estabilizar. Beatriz terminou seu trabalho e, ao sair, notou o recado ainda no bloco ao lado do telefone. Seu deveria era informar Ricardo sobre a ligação do advogado, mas algo a fez hesitar. E se essa informação precipitasse um confronto antes que ela tivesse um plano concreto para revivê-lo, talvez fosse melhor esperar. No luxuoso apartamento em Ipanema, Fernanda aplicava meticulosamente sua máscara facial enquanto falava ao telefone. Está tudo preparado para amanhã, disse ela. Gustavo conseguiu acesso ao menu especial. O sommelier é um velho amigo dele da faculdade que trabalha no restaurante agora. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu. E você tem certeza que Ricardo não desconfia de nada? Ele desconfia da traição, Gustavo, não do plano. Está com raiva, distante, mas isso só torna tudo mais convincente. O marido amargurado que sofre um ataque cardíaco durante uma discussão tensa no aniversário de casamento. Ela brilha para seu reflexo no espelho, quase poético. E o testamento? Ele tem reunião com o advogado hoje à tarde, mas as alterações só serão registradas na próxima semana. Tempo mais que suficiente. Após o desligamento, Fernanda revelou uma pasta contendo documentos e fotos. Uma delas mostrou Ricardo e ela no dia do casamento, apenas 1 ano atrás. Ele sorriu, genuinamente feliz, ela radiante, mas seus olhos calculistas para quem interpreta, ao lado, fotos mais recentes dela com Gustavo, discretamente tiradas em um hotel em São Paulo. E, finalmente, o núcleo de todo o plano, uma cópia do último testamento conhecido de Ricardo, onde ela figurava como principal beneficiária de uma fortuna estimada em bilhões. Um brinde ao futuro, querido, murmurou ela para a foto de casamento, tomando um gole de champanhe. Curto para você, brilhante para mim. De volta ao Copacabana Palace, Ricardo Almeida finalmente notou o recado deixado pela camareira. A mensagem do Dr. Mendes o fez sorrir pela primeira vez naquele dia. As alterações no testamento, removendo Fernanda como beneficiária e direcionando a maior parte de sua fortuna para pesquisas médicas.
Já estavam oficializadas. Uma preocupação a menos. Paulo chamou o chefe de segurança que analisava os documentos na mesa. O advogado conseguiu? Está tudo registrado. Excelente, respondeu Paulo. Isso significa que podemos proceder com o confronto amanhã, como planejado. A equipe estará em posição. Queremos reforçar a segurança para o jantar. Ricardo demorou por um momento. Não quero um exército visível. Mantenha a equipe discreta. Só precisamos garantir que tenhamos provas de tudo o que ela e esse tal de Gustavo andaram fazendo nos últimos meses. E se ela reagir mal ao confronto? Fernanda é uma atriz excelente, mas duvido que apele para a violência física. Ricardo transmitiu sem humor. Ela prefere métodos mais sofisticados. Mal sabia ele quão certas eram suas palavras. Ao final de seu turno, Beatriz reuniu como evidências que havia coletado: o frasco parcialmente cheio, os fragmentos de papel com a fórmula, o envelope do laboratório, notas sobre as conversas que ouvia. Sentada em um café simples a algumas quadras do hotel, revisou seu material. Ainda não foi suficiente para convencer a polícia, mas talvez o bastante para alertar Ricardo diretamente. Era arriscado. Poderia custar seu emprego, mas uma vida estava em jogo. Decidiu que na manhã seguinte tentaria um último recurso: falar com o próprio Ricardo. Discretamente, durante seu turno, o confronto com Fernanda seria à noite. Ela teria uma pequena janela de oportunidade. Enquanto isso, preciso documentar tudo, usando um caderno simples. Anotou meticulosamente cada detalhe, cada evidência, cada fragmento de conversa. Se algo acontecesse com ela, pelo menos teria um registro. No horizonte, nuvens escuras avançavam sobre o mar de Copacabana, prenunciando uma tempestade. Beatriz não poderia imaginar que a tormenta que se aproximava não era apenas meteorológica, mas o prelúdio para uma noite mais intensa e decisiva de sua vida. A sexta-feira amanheceu com o céu do Rio de Janeiro, carregado de nuvens pesadas, um espelho perfeito da tensão que pairava sobre o Copacabana Palace. Para os hóspedes e funcionários comuns, era apenas mais um dia. Para Beatriz, foi a contagem regressiva para um crime que só ela parecia capaz de impedir. Chegou ao trabalho mais cedo, determinado a encontrar Ricardo antes que ele saísse para seus compromissos. A suíte, no entanto, já estava vazia quando ela iniciou seu turno. O Sr. Almeida saiu às 6 da manhã, informou Marta quando questionada. Reunião importante na fábrica, só volta à tarde. Para se preparar para o jantar de aniversário. Beatriz sentiu o estômago afundar. É a Sra. Almeida. Ainda dormindo, acredito. Pediu para não ser incomodada antes das 10. Era uma oportunidade, com Fernanda ainda no quarto e Ricardo fora. Beatriz poderia examinar a suíte mais detalhadamente. Talvez encontre uma evidência definitiva de que você precisa. A sala principal da suíte estava impecável, sinal de que Ricardo provavelmente passaria a noite trabalhando ali. Na mesa de centro, o laptop ainda ligado mostrava bolsas de e-mails abertos. Beatriz não ousou tocá-lo, mas notou na tela o que parecia ser uma conversa com seu advogado, mencionando transferência de bens e nova diretriz testamentária. Uma voz fez Beatriz congelar. O que você está fazendo aqui tão cedo? Fernanda Almeida estava na porta do quarto, usando um hobby de seda e com uma expressão de desconfiança no rosto perfeitamente maquiado. Mesma hora da manhã. Bom dia, senhora. Perdão pelo incômodo. Estou apenas fazendo a limpeza matinal conforme programado. Beatriz manteve os olhos baixos, cumprindo o protocolo. Não me lembro de ter limpeza autorizada tão cedo. Fernanda caminhou pela sala, observando-a com curiosidade. Você me parece familiar. Tenho substituiu a camareira regular desta semana. Senhora! Fernanda mudou-se. O perfume caro invadindo o espaço pessoal de Beatriz. Você estava aqui naquele dia, não estava, quando Gustavo estava me visitando. O coração de Beatriz disparou. Não me grave, senhora, atendo muitas suítes. Fernanda simpática. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Sabe, é interessante como as pessoas acham que os funcionários são invisíveis, como se vocês não precisassem de olhos para ver ou ouvidos para ouvir. Apenas faz nosso trabalho, senhora. Claro, e aposto que houve muitas coisas interessantes, não é? Conversas privadas, segredos. Fernanda pegou uma maçã da fruteira e mordeu-a delicadamente. Deve ser tentador comentar.
talvez até reportar o que houve. Beatriz manteve a expressão neutra, apesar do alarme interno. A descrição é nosso principal valor, senhora. Que bom. Fernanda pediu novamente, mas seus olhos continuaram frios, porque pessoas que se intrometem em assuntos alheios costumam ter resultados infelizes. O comunicador na cintura de Beatriz vibrou, salvando-a aquele confronto velado. Com licença, senhora. Estão me esperando. Voltarei mais tarde para terminar o serviço. Não se preocupe, respondeu Fernanda, recostando-se no sofá. Não precisaremos mais de seus serviços hoje. Pedirei outra pessoa para o turno da tarde. Beatriz saiu da suíte com as pernas trêmulas. Não havia mais dúvidas. Fernanda suspeitava de algo. O pedido para substituir foi uma tentativa clara de afastá-la no momento crítico. No saguão do hotel, Ricardo Almeida entrou apressado, parando apenas para dar instruções rápidas ao concierge sobre uma entrega que esperava. Paulo Costa, seu chefe de segurança, o acompanhava de perto, como sempre. Tem certeza de que quer fazer isso hoje, senhor? Disse Paulo enquanto aguardavam o elevador. Poderíamos adiar o confronto. Não, Paulo. Já adiei o suficiente. Agora que o testamento está alterado, quero resolver esta situação de uma vez. Ricardo ajustou um gravata. Fernanda precisa saber que estou ciente de tudo. O caso com Gustavo, as movimentações financeiras suspeitas, tudo. A equipe estará posicionada discretamente, 3 agentes no andar, prontos para intervir. Bom, e aquela investigação sobre o laboratório, alguma novidade? Paulo baixou a voz. Confirmamos o desvio de compostos experimentais. O DR Santos assinou a retirada de várias amostras do BS-401 nas últimas semanas, solicitadas para testes adicionais. Nenhum relatório foi registrado. Ricardo concordou gravemente. Sempre suspeitei que o interesse dele não era só na minha esposa, mas também na minha empresa. A questão é, até onde eles iriam? O elevador chegou, encerrando temporariamente uma conversa. Na cozinha do hotel, a preparação para o jantar especial estava toda vaporizada. O chefe executivo supervisionava pessoalmente o menu exclusivo. Este é o vinho solicitado pelo senhor Almeida, explicou o sommelier, mostrando uma garrafa de rótulo dourado. Um Merlot premiado no Vale dos Vinhedos, safra 2015, extremamente raro. Deve ter custado uma fortuna, comentou um dos assistentes. É para um momento especial, respondeu o sommelier. Aniversário de casamento, em um canto discreto. Gustavo Santos, usando o uniforme de sommelier assistente, observava atentamente. Seu amigo da faculdade, agora sommelier-chefe do hotel, havia facilitado sua entrada como substituto temporário para o serviço naquela noite. Esta é uma garrafa para a suíte imperial, perguntou Gustavo casualmente. Sim, mas só será aberto na sobremesa. Pedido específico do Sr. Almeida. Parece que tem algo especial planejado. O sommelier convidou. Dizem que ele vai presenteá-la com um colar de diamantes exclusivo. Gustavo sorriu, mas por dentro do seu coração acelerou. Era perfeito. O momento da sobremesa, quando ambos estavam relaxados, o clima romântico programado, precisava apenas garantir que seria ele a abrir e servir aquela garrafa específica. No vestiário feminino, Beatriz encontrou Rosa. Me tiraram do serviço da suíte imperial, disse, tentando esconder o desespero na voz. Eu sabia. Estranho, né, a senhora? Almeida pediu especificamente a Luísa para o turno da tarde. Preciso estar lá esta noite, Rosa. É importante. Rosa olhou-a com curiosidade. Por quê? O que está acontecendo? Beatriz hesitou. Você poderia confiar em Rosa antes que você pudesse decidir? Marta entrou no vestiário. Beatriz, ainda bem que você encontrou. Houve uma mudança nos planos. A Luísa teve uma emergência familiar e não poderá fazer o turno da noite. Preciso que você fique para o serviço de apoio ao jantar. O rompimento foi instantâneo. Claro, sem problemas. Você ficará responsável pelo corredor de serviço. Mantendo o estoque de itens, não entrará na suíte a menos que seja chamada. Entendido. Perfeitamente. Quando Marta saiu, Rosa se mudou. Que sorte, hein? Mas você está estranho desde ontem. Tem algo a ver com os Almeida. Beatriz respirou fundo. Precisava de uma aliada. Rosa, se eu te contar algo sério,
você manteria segredo. Claro, você sabe que pode confiar em mim. Acho que a senhora Almeida está esperando para vir ao marido, hoje, durante o jantar de aniversário. Rosa arregalou os olhos, depois riu nervosamente. Tá brincando, né? Queria estar. Ouvi eles oportunistas, encontrei provas. Tentei alertar o Ferreira, a polícia, mas ninguém acredita. E por que você, uma camareira, se envolveu nisso? Porque sou formado em enfermagem, com especialização em toxicologia. Reconheço o composto que eles planejam usar. Beatriz abriu sua bolsa e mostrou discretamente o frasco que havia coletado. Isso é parte do BX-401, um composto experimental que induz sintomas idênticos a um infarto natural, indetectável em autópsias elétricas. Rosa ficou séria. Meu Deus, o que você vai fazer? Ainda não sei, mas preciso impedir de alguma forma. Eu tenho um primo que é segurança aqui, o Júlio. Ele é novo, mas é confiável. Talvez possa ajudar. Beatriz sentiu uma pequena chama de esperança. Ele trabalha hoje. Sim, sem turno da noite, sem sistema de câmeras. Foi como se uma luz se acendesse. As câmeras, Rosa. Você é um gênio. Se eu pudesse monitorar o que acontece na suíte. O Júlio pode te dar acesso temporário. Ele me deve uns favores. Te encontra na sala de monitoramento às 8. À medida que a noite se aproximava, os preparativos finais para o jantar estavam concluídos. Na varanda da suíte imperial, uma mesa para 2 foi meticulosamente arrumada com mais fina porcelana e cristais reluzentes. Rosas vermelhas criaram um centro de mesa elegante, e velas estrategicamente posicionadas aguardavam para serem acesas, criando uma atmosfera perfeita. Ricardo Almeida ajustou o relógio de pulso especial, um modelo personalizado que, além de marcar as horas, continha um botão discreto de emergência que alertava sua equipe de segurança no banheiro da suíte anexa. Fernanda aplicou o toque final em sua maquiagem. O vestido vermelho que escolhera era deslumbrante e estratégico. Gustavo havia explicado que a cor intensa do vestido distrairia de qualquer palidez possível que pudesse apresentar durante o incidente. Na cozinha, Gustavo verificou uma última vez o pequeno frasco em seu bolso. O plano era simples. Quando chegasse o momento de servir o vinho especial, adicionaria algumas gotas à taça de Ricardo. Os taninos do vinho tinto mascararam completamente qualquer traço do composto, enquanto potencializavam sua absorção. E na sala de segurança do hotel, Beatriz encontrou Júlio, o jovem segurança indicado por Rosa. Então você quer assistir às câmeras para verificar procedimentos de serviço, disse-lhe, claramente desconfiado. É um treinamento especial que estou fazendo, mencionou Beatriz, para ser promovida a supervisora. Não sei não, posso me meter em encrenca. Lembra daquelas aulas de primeiros socorros que te dei quando você começou? Quando te ajudei a passar no teste, estou pedindo apenas 1 hora do seu tempo. Júlio hesitou, depois suspirou. 1 hora, não mais que isso. Enquanto os últimos raios de sol desapareciam no horizonte, 4 pessoas em diferentes pontos do Copacabana Palace se preparavam para um jantar que nenhum deles jamais esqueceria. Se sobreviveriam para contar a história. A sala de monitoramento do Copacabana Palace era menor do que Beatriz imaginava, com paredes repletas de telas que exibiam diferentes áreas do hotel. Júlio, o jovem segurança, acomodou-a em uma cadeira discreta no canto. Você tem sorte, hoje é sexta, e o chefe de segurança saiu para jantar. Ele foi indicado para uma das telas. Ali é a suíte imperial. A câmera só pega na entrada e parte da sala. A varanda é considerada área privativa, então não tem cobertura direta. Beatriz olhou atentamente, na tela. Pude ver Ricardo Almeida conversando com seu chefe de segurança, Paulo. Ambos são tensos. Você conhece o esquema de segurança dele, disse ao jovem. O Sr. Almeida, claro, é padrão para VIPs de alto risco. 3 agentes particulares no andar, em suítes adjacentes, comunicação via fones discretos. O chefe dele, o Paulo, é ex-Abin. O cara é uma lenda na área de segurança. Júlio inclinou-se, confidencial. Dizem que ele carrega um laboratório portátil para testar comida e bebida quando viaja para países de risco. Laboratório portátil. Beatriz sentiu uma fagulha de esperança. Você sabe se ele trouxe para esta viagem? Com certeza é procedimento padrão.
mesmo em hotéis 5 estrelas como esse. Júlio mencionou para uma figura na tela. Ali, aquela maleta ao lado do sofá. Aposto que é o equipamento. Na varanda da suíte imperial, os preparativos finais para o jantar estavam sendo concluídos. Um garçonete acendeu as velas. Outro verificava a temperatura do champanhe na champanheira de prata. Ricardo dispensou uma equipe de segurança com um gesto. Estaremos bem, Paulo. Mantenha a equipe nos postos, mas quero privacidade durante o jantar. Conforme o combinado, senhor. Ao menor sinal, use o botão do relógio. Quando Paulo chegou, Ricardo ajustou os punhos da camisa, revelando brevemente o relógio especial. Seus olhos refletem determinação, não o nervosismo de um homem prestes a comemorar um aniversário de casamento, mas a firmeza de alguém preparado para um confronto. No banheiro da suíte, Fernanda dava os últimos retoques em sua maquiagem. O vestido vermelho abraçava suas curvas de forma espetacular. Em seu celular, uma mensagem de Gustavo. Tudo preparado, chegarei com o vinho na sobremesa. Fernanda concedeu para seu reflexo. Em poucas horas, estaria viúva e bilionária. De volta à sala de monitoramento, Beatriz observava um cenário de crescente ansiedade. O jantar havia começado. Ricardo e Fernanda conversavam com sorrisos impostos. Uma tensão quase palpável mesmo através da tela sem áudio. Algo errado? Perguntou Júlio, notando sua inquietação. Preciso ficar atento a quando servirem o vinho especial. Parte do meu treinamento observar protocolos de serviço de bebidas raras. Júlio concordou. Sem questionar mais, seu radiocomunicador apitou, chamando-o para verificar um alarme no segundo andar. Tenho que ir. Você tem mais 15 minutos. Depois preciso fechar a sala. Assim que Júlio saiu, Beatriz mudou-se mais das telas, absorvendo cada detalhe. Na varanda, Ricardo e Fernanda já estavam no prato principal. A conversa parecia ter esquentado. Fernanda gesticulava nervosamente enquanto Ricardo mantinha uma calma estudos. Foi então que viu Fernanda. Visivelmente agitada, gritou-se da mesa e pegou seu celular. Após uma rápida conversa, fez um gesto de desculpas para Ricardo e entrou na suíte. Desaparecendo da vista da câmera, ela está dando o sinal, murmurou Beatriz. Momentos depois, um homem uniformizado de sommelier entrou no quadro da câmera, carregando uma bandeja com uma garrafa de vinho e 2 taças de cristal. Não era difícil considerar Gustavo, mesmo com o disfarce. Beatriz sentiu o pânico crescer. Estava acontecendo. O envenenamento estava prestes a ocorrer. E ela, trancada na sala de monitoramento, não podia fazer nada. Ou podia. Uma ideia desesperada se formou em sua mente. Pegou seu radiocomunicador e encontrou o canal de emergências. Se acionasse um alarme de incêndio no 6º andar, criaria uma distração. Mas e se isso apenas adiasse o resultado? Fernanda e Gustavo tentaram novamente, talvez em situações onde ela não pudesse intervir. Na tela, viu Gustavo apresentando uma garrafa para Ricardo, que concordou com a aprovação. O ritual de abertura do vinho começou. Não havia mais tempo para planos elaborados. Beatriz correu para fora da sala de monitoramento. O corredor estava vazio. No fim dele, próximo aos elevadores, localizou o que procurava: a caixa de alarme de incêndio. Sem hesitar, corte o vidro protetor e acionou o alarme. Continuamente, sirenes ensurdecedoras ecoavam por todo o hotel e luzes de emergência surgiram a piscar nos corredores. Enquanto funcionários e hóspedes reagiam à confusão, Beatriz aproveitou o caos para se dirigir rapidamente ao 6º andar pelas escadas de serviço. Seu coração batia tão forte que parecia querer pular do peito. No corredor do 6º andar, Paulo viu, e as outras seguranças de Ricardo se mobilizaram rapidamente. Era sua chance. Estavam todos distraídos com o alarme. Aproxima-se da suíte imperial. A porta estava entreaberta, com hóspedes e funcionários iniciando a evacuação do andar. Através da fresta, viu Gustavo na varanda, inclinando-se sobre a mesa. Ricardo olhou para a porta da suíte, momentaneamente distraído pelo alarme. Era agora ou nunca. Beatriz empurrou a porta e correu para a varanda. Viu a cena como em câmera lenta. Ricardo pegando a taça que Gustavo acabou de servir, levando-a aos lábios. Fernanda voltando do interior da suíte. Um sorriso calculado no rosto. Não. Referente Beatriz, lançando-se para frente.
Em um movimento rápido e desesperado, ela derrubou uma taça da mão de Ricardo, o vinho tinto espalhando-se como sangue sobre uma toalha branca. Os três congelaram em choque. Os olhos de Fernanda se arregalaram em fúria. Gustavo deu um passo para trás, uma mão instintivamente indo para o bolso interno do casaco. Segurança! Relevante, Fernanda. Esta louca invadiu nossa suíte. Ricardo, ainda atônito com a interrupção, observava Beatriz com uma mistura de confusão e curiosidade. Ela sabia que tinha segundos antes que as seguranças fossem removidas. Ou pior, sem pensar duas vezes, Beatriz fez a única coisa que garantiria um momento a sós com Ricardo. Inclinou-se sobre ele e o beijou. Foi um beijo breve, mas o suficiente para sussurrar rapidamente em seu ouvido. Não beba nada. Estão tentando matá-lo. Sou enfermeira. Confie em mim. Quando se demorou, viu a compreensão iluminar os olhos de Ricardo. Anos lidando com experimentos de espionagem industrial e ameaças corporativas o tornado cauteloso. Sem despertar suspeitas, ele discretamente tocou um botão em seu relógio de pulso. O que significa isso? Explodiu Fernanda, seu rosto uma máscara de indignação. Ricardo, quem é essa mulher? Ela é obviamente uma fã obsessiva, disse Gustavo, tentando parecer calmo apesar do pânico crescente em seus olhos. Deveríamos chamar a segurança do hotel. Não será necessário, respondeu Ricardo calmamente. Minha própria equipe já está a caminho. Como que por um sinal, Paulo e 2 outros homens de terno apareceram na varanda, posicionando-se estrategicamente. Senhor, disse Paulo, os olhos avaliando rapidamente a situação. Esta jovem acaba de fazer uma acusação muito séria. Ricardo apontou para a taça caída. Ela afirma que meu vinho foi envenenado. Fernanda forçou uma risada. Isso é ridículo, Ricardo. Você não vai acreditar essa faxineira. Vai. Ela claramente tem problemas mentais. É fácil verificar, disse Ricardo. Seu tom agora frio e analítico. Virou-se para Paulo. Trouxe o equipamento. Paulo assentiu, já compreendendo. Na sala, senhor. Gustavo empalideceu visivelmente. Isso é um absurdo. A garrafa acabou de ser aberta diante de vocês. E, no entanto, informou Ricardo, você não pareceu surpreso quando este jovem visitante envenenamento. Interessante. Enquanto Paulo saía para buscar o equipamento de teste, a tensão na varanda era palpável. Fernanda alternava entre fúria e tentativa de parecer ofendida. Gustavo mantinha-se aparentemente calmo, mas seus olhos buscavam freneticamente uma rota de fuga. Beatriz permanece ao lado da mesa. Com as mãos trêmulas, havia agido por puro instinto, jogando tudo numa única cartada desesperada. Agora, primeiro que suas suspeitas se confirmarem, ou não estariam apenas desempregadas, mas possivelmente contra acusações criminais. Paulo retornou com uma maleta prateada, que abriu sobre a mesa. O interior revelou um pequeno laboratório portátil, com instrumentos de análise química compactos e sofisticados. Vamos testar o vinho na taça e na garrafa, instruiu Ricardo. Paulo coletou cuidadosamente amostras do vinho derramado na toalha e na garrafa original, enquanto ele trabalhava. O silêncio na varanda era pesado, interrompido apenas pelos bíceps ocasionais do equipamento. Após alguns minutos que pareceram horas, Paulo chamou os olhos do monitor. Senhor, disse ele, a voz profissional mascarando a surpresa. A amostra da taça contém traços de um composto orgânico não identificado. A amostra da garrafa está limpa. Ricardo olhou para Fernanda, depois para Gustavo. Sua expressão era de gelo puro. Liga para a polícia, Paulo. Fernanda, percebendo que o jogo havia sido aprimorado, melhorou de tática. Lágrimas subitamente brotaram em seus olhos. Ricardo, você não entende. Ele me forçou. Gustavo me ameaçou. Disse que mataria minha família se eu não cooperasse. Gustavo reagiu com choque. O quê? Sua mentirosa. Foi tudo ideia sua desde o princípio. Enquanto o casal conspirador desmoronava em acusações mútuas, Ricardo se mudou de Beatriz. Obrigado, disse ele simplesmente. Você arriscou tudo para salvar a vida de um estranho. Por quê? Beatriz, ainda tremenda pela adrenalina, respondeu com sinceridade. Porque era o certo a fazer. E porque sei o que é perder alguém que você ama, não poderia ficar parada vendo acontecer.
Enquanto as sirenes da polícia se aproximavam ao longo, Beatriz sabia que sua vida havia mudado para sempre. No espaço de uma semana, havia passado de faxineira invisível a salvadora de uma das figuras mais proeminentes do país. E tudo por causa de um beijo desesperado que, literalmente, salvou uma vida. O luxuoso ambiente da suíte imperial contrastava significativamente com a cena que se desenrolava. O que deveria ser uma reunião romântica de aniversário de casamento se transformará em uma sala de interrogatório improvisada. Fernanda, sentada rigidamente no sofá de veludo, alternava entre lágrimas dramáticas e acusações furiosas contra Gustavo, que estava contido por uma das seguranças de Ricardo. "Eu nunca quis fazer mal a você, Ricardo", insistia Fernanda, a maquiagem perfeita agora manchada por lágrimas estratégicas. "Foi tudo ideia dele, ele me manipulou, me ameaçou." "Mentirosa", explodiu Gustavo tentando se soltar. "Você planejou cada detalhe, até documentos mantidos para me incriminar caso algo desse errado." Os dois policiais que chegaram observaram a cena com expressões neutras, tomando notas enquanto o casal se afundava em acusações mútuas. Beatriz permanece em um canto da sala, ainda atordoada pela própria ousadia. O gosto do beijo inesperado persistia em seus lábios, um lembrete da loucura desesperada que cometera para salvar Ricardo. "Precisamos formalizar os depoimentos na delegacia", disse o delegado Castro, um homem de meia idade com olhar perceptivo. "Mas primeiro, quero entender como a senhorita", indicada para Beatriz, descobriu o plano. Todas as atenções se voltaram para ela. Beatriz respirava fundo, tentando organizar os pensamentos. Com voz firme, relatou como ouvira acidentalmente a conversa entre Fernanda e Gustavo através da porta entreaberta, registrando a menção ao composto BX401 por causa de sua formação em toxicologia. BX401. O delegado franziu a testa. "Um vasodilatador experimental desenvolvido pela Almeida Farmacêutica", explicou Ricardo, sua voz treinando surpresa e indignação. "Em certas dosagens, pode induzir sintomas idênticos a um infarto." Virou-se para Gustavo. "Você desviou compostos do meu próprio laboratório para me matar." Gustavo empalideceu, percebendo que sua situação piorava a cada minuto. Paulo, que havia dito momentaneamente, retornou à suíte com uma expressão grave. "Senhor, encontramos isso em uma busca preliminar na mala da senhora Almeida." Mostrou um pequeno compartimento secreto no fundo da mala de grife. Dentro, mais frascos do composto e, surpreendentemente, uma pasta com documentos detalhados do plano. "Isso é um absurdo. Nunca vi isso na minha vida." Fernanda se declarou num salto, mas o movimento brusco fez com que sua bolsa caísse, espalhando o conteúdo pelo chão, entre bastões e chaves. Rolou um pequeno dispositivo metálico. O delegado Castro o pegou com interesse. "Um gravador? Por que você carregou um gravador?" "É, pessoal", gaguejou Fernanda. O delegado, ignorando seus protestos, abriu o botão de reprodução. A voz de Gustavo preencheu a sala. "O composto é indetectável após 4 horas, mesmo que suspeitassem. Não conseguiriam provar nada. O histórico cardíaco da família dele torna tudo perfeitamente plausível." A gravação continuou, com Fernanda respondendo. "E depois que ele morrer, com o testamento me nomeando beneficiária principal, terei controle afiliado suficiente para te nomear diretor científico. Poderemos finalmente desenvolver as pesquisas como quisermos, sem as restrições éticas ridículas que ele impõe." A sala mergulhou em silêncio. O rosto de Fernanda tornar-se-á uma máscara de fúria. Sua farsa desmoronara completamente. "Por que gravar seu cúmplice?", disse Ricardo, genuinamente curioso apesar da traição monumental que acabara de testemunhar. Fernanda sorriu, um sorriso frio que finalmente revelou sua verdadeira natureza. "Seguro de vida, querido. No mundo dos negócios, você me ensinou que sempre devemos ter uma apólice contra imprevistos." "Você está doente", murmurou Gustavo, a realidade de sua situação finalmente atingindo-o. "Você planejava me incriminar se algo desse errado. Chamemos de Plano B", respondeu ela, abandonando completamente a fachada da vítima. "E agora, acho que quero meu advogado." O delegado Castro aceitou para seus oficiais. "Levem os dois para a delegacia. Vamos formalizar as prisões por tentativa de homicídio e conspiração."
Enquanto Fernanda e Gustavo eram algemados e escoltados para fora, o hotel inteiro parecia ter entrado em modo de crise controlada. Os funcionários moviam-se discretamente, tentando minimizar o ruído, enquanto Paulo coordenava a segurança do hotel para manter os jornalistas treinados. Quando o tumulto inicial foi feito, Ricardo se mudou de Beatriz, que permaneceu em pé. Deslocado no meio do luxo da suíte, "Quero agradecer propriamente", disse ele, a voz grave carregando uma emoção sincera que surpreendeu a ambos. "Você salvou minha vida hoje." Beatriz balançou a cabeça. "Apenas fiz o que qualquer pessoa faria." "Não", respondeu Ricardo, um leve sorriso nos lábios. "A maioria das pessoas teria olhado para o outro lado, por medo, por conveniência, por não querer se envolver. Você arriscou seu emprego, sua segurança." Ele hesitou. "Desculpe pelo beijo. Foi inesperado." Um rubor inesperado tingiu as bochechas de Beatriz. "Foi a única forma que encontrei para falar com você sem que eles percebessem. Peço desculpas pela invasão. Invasão que salvou minha vida." Ricardo estudou-a por um momento. "Paulo me disse que você é enfermeira, como acabou trabalhando como camareira." Antes que Beatriz pudesse responder, o gerente-geral do hotel entrou na suíte, o rosto uma máscara de preocupação profissional. "Sr. Almeida, em nome do Copacabana Palace, quero expressar nosso profundo pesar pelo incidente deplorável desta noite. Posso garantir que tomaremos todas as medidas para demitir a funcionária que impediu meu assassinato." Interrompeu Ricardo, seu tom subitamente aprimorado. O gerente empalideceu. "Não, senhor, absolutamente não. Porque isso é exatamente o que seu gerente de segurança, Ferreira, ameaçou fazer quando ela tentou reportar suas suspeitas." Ricardo olhou para Beatriz. "Estou certo." Ela concordou, surpresa por ele ter feito a conexão. "Sugiro fortemente que revisem seus protocolos de segurança", continuou Ricardo. "E quanto a Ferreira, recomendo uma investigação minuciosa sobre suas conexões com a família da minha ex-esposa." O gerente engoliu em seco. Prometeu medidas imediatas e retirou-se rapidamente. Um silêncio confortável se encontra na suíte. Os policiais fizeram o partido. Levando Fernanda e Gustavo, restavam apenas Ricardo, Paulo e Beatriz. "Então", Ricardo voltou-se para ela. "Você não respondeu minha pergunta. Como uma enfermeira especializada em toxicologia, acaba trabalhando como camareira." Beatriz respirou fundo. "Meu pai, ele tem uma doença neurodegenerativa rara. Os tratamentos são caros e solicitados de um emprego estável com horários que me permitam cuidar dele." Uma sombra de bloqueio passou pelo rosto de Ricardo. "Qual doença exatamente?" "Síndrome de Halman-Meyer. É uma condição que afeta o sistema nervoso progressivamente. Não existe cura, apenas tratamentos para retardar a progressão." Ricardo trocou um olhar significativo com Paulo. "Nossa divisão de pesquisas neurológicas tem um programa experimental justamente para essa síndrome. É um incidente notável. Não acredito em coincidências." Entrevista Paulo. "Não depois de 15 anos nesse trabalho." Ricardo assentiu, pensativo. "Concórdio." Virou-se para Beatriz. "Senhorita Oliveira, gostaria de fazer uma proposta. Após o que aconteceu hoje, creio que precisarei de alguém com seus conhecimentos e perspicácia. Alguém que enxergue ou que outros ignoram." Beatriz o encarou, confusa. "O que você está dizendo?" "A princípio, uma consultoria para avaliar nossos protocolos de segurança farmacológica. E, se você estiver interessado, podemos discutir a possibilidade de incluir seu pai em nosso programa experimental." O coração de Beatriz acelerou. A oportunidade era tentadora demais. Trabalhar em sua área, com a possibilidade de ajudar seu pai, mas algo incomodava. "Por quê? Por que faria isso por mim?" "Só porque salvei sua vida? Não quero caridade, Sr. Almeida." Ricardo sorriu, admirando sua franqueza. "Não é caridade, senhorita Oliveira. É investimento. Pessoas com sua combinação de conhecimento técnico e coragem moral são raras. E depois do que aconteceu, confio que posso virar as costas sem temer uma faca nelas." Paulo, normalmente sério, deixou escapar um sorriso. "Alto padrão de contratação, senhor." "Os tempos desativados", respondeu Ricardo, estendeu a mão para Beatriz. "Então, o que eu digo
Você está procurando trocar-te o carrinho de limpeza por um laboratório. Beatriz olhou para a mão prolongada, depois para os olhos de Ricardo. Olhos que, pela primeira vez naquela noite, mostravam não apenas gratidão, mas genuíno interesse e respeito. Com uma condição, respondeu ela, apertando sua mão. Quero revisitar o BX-401. Se algo tão perigoso existe, deveria haver também um antídoto. Ricardo ouviu, ouvindo. Acabou de ganhar seu primeiro projeto. Enquanto a noite avançava, a notícia da tentativa de assassinato do bilionário Ricardo Almeida por sua própria esposa começava a se espalhar pelos corredores do hotel, vazando para a imprensa que já se aglomerava na entrada, no meio daquele furacão de escândalo, traições e ambições descontroladas. Uma heroína contaminada havia emergido das sombras. Beatriz Oliveira, uma enfermeira que se tornou faxineira por necessidade, agora se preparava para retornar ao mundo que sempre fora seu por direito, e enquanto observava a cidade do Rio através da varanda da suíte, não poderia deixar de pensar em como a vida poderia mudar completamente no espaço de um beijo desesperado. 2 semanas se passaram desde uma fatídica noite de aniversário. A tentativa de assassinato no Copacabana Palace tornou-se o assunto preferido dos noticiários e revistas de fofoca, com manchetes sensacionalistas destacando cada novo detalhe revelado nas investigações. Socialite planeja matar bilionário do setor farmacêutico. Romance mortal, a trama por trás do Império Almeida. A faxineira heroína, de camareira a salvadora. Beatriz fez o possível para evitar a atenção da mídia. Havia trabalho no hotel. Não por missão, mas por escolha própria. Agora, sentada em uma sala de reuniões na sede da Almeida Farmacêutica, ela aguardava nervosamente sua primeira reunião oficial como consultora de segurança farmacológica. As paredes de vidro permitem que ela observe o movimento do prédio ultramoderno, executivos em ternos impecáveis, cientistas em jalecos brancos, todos recebendo-se com propósito e confiança. Um mundo completamente diferente do que estava acostumado. Ainda se sente deslocada. A voz de Ricardo a sobressaltou. Ele entrou na sala carregando 2 xícaras de café, colocando uma delas à sua frente. Um pouco, ela admitiu. Há 2 semanas eu limpei banheiros de luxo. Agora estou liderando uma revisão dos protocolos de segurança de uma empresa bilionária. Ricardo sorriu, sentando-se à sua frente. Se servir de consolo, você provavelmente é a pessoa mais construída neste prédio para esse trabalho específico. Afinal, foi a única que acordos como nossos compostos poderiam ser usados de forma criminosa. Os olhos dele, Beatriz notou, sem mencionar as diferenças do homem que conheceu no hotel. Houve uma leveza, apesar dos eventos traumáticos, como se um peso tivesse sido removido de seus ombros. Como está lidando com tudo, disse ela. A traição, os relatórios em andamento, a imprensa. Ricardo suspirou. Sorriu para as câmeras. Faço declarações ensaiadas sobre seguir em frente e focar no trabalho. Os advogados cuidam dos detalhes legais. Fernanda contratou um dos criminalistas mais famosos do país. Ela pode escapar. Não, respondeu ele com certeza. As provas são esmagadoras. A gravação dela com Gustavo, os frascos encontrados em sua mala, o depoimento de funcionários do laboratório confirmando o desvio de compostos. Ele fez uma pausa. E seu testemunho, claro. Você é a peça central deste caso. Beatriz concordou seriamente. Durante os dias após o incidente, houve depoimento formal várias vezes, recontando em detalhes tudo o que ouvira e descobrira. Sua formação em toxicologia dava peso técnico às suas afirmações, transformando-a de simples testemunho em especialista. E seu pai, disse Ricardo, mudando de assunto. Conseguiu transferi-lo para a clínica como combinamos. O rosto de Beatriz se ilumina. Esta era a parte mais incrível da reviravolta em sua vida. Sim, ele está sob os cuidados do DDR. Linhares desde segunda-feira. Já iniciei o protocolo experimental. Sua voz embargou levemente. Ele teve um dia de lucidez completo ontem. Faziam meses que isso não acontecia. Ricardo transmitiu genuinamente. Fico feliz em ouvir isso. Nunca conseguirei agradecer o suficiente. Não precisa. Ele respondeu simplesmente. Digamos que estamos bem. A porta da sala se abriu e Paulo entrou acompanhado de uma mulher de meia idade com óculos de armação vermelha,
e cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante. Dra. Cláudia Santos, nossa diretora científica, apresentou Ricardo. Ela supervisionará seu trabalho na revisão dos protocolos. Cláudia abriu a mão de Beatriz com firmeza. Finalmente conheço uma famosa enfermeira detetive. Impressionante como acordos o BX-401 apenas por fragmentos de conversa. Foi minha dissertação de especialização. Explicou Beatriz. Estudei os perigos potenciais de vasodilatadores experimentais se usados incorretamente. O BX-401 era um dos compostos que analisei. Interessante coincidência, comentou Cláudia, trocando um olhar significativo com Ricardo. Eu também pensei nisso, respondeu ele. Mas como Paulo contou, recentemente surgiram coincidências nesse tipo de situação. Enquanto a reunião prosseguia com a discussão de técnicas sobre os novos protocolos de segurança que Beatriz implementava, sua mente ocasionalmente vagava para a estranha cadeia de eventos que a trouxe até ali. Se Sandra não tivesse ficado doente, se ela não tivesse sido designada para o 6º andar, se a porta entre as suítes não tivesse sido deixada entreaberta, Beatriz, a voz de Ricardo a trouxe de volta ao presente. Você gostaria de conhecer o laboratório agora. O laboratório principal da Almeida Farmacêutica ocupava 2 andares inteiros do edifício. Equipamentos de última geração, cientistas de várias nacionalidades, uma colmeia de atividade dedicada à pesquisa e desenvolvimento de novos medicamentos. Enquanto Cláudia mostrava as instalações, Beatriz sentia-se simultaneamente intimidada e estimulada. Este era o mundo que teria habitado, se as situações de sua vida fossem diferentes. E aqui está a nossa divisão de pesquisa neurológica, anunciou Cláudia, conduzindo-os a uma ala separada onde vários pesquisadores estudaram em estações computadorizadas. Um homem de cerca de 60 anos mudou-se, sorrindo ao respeito. Ricardo. Ah, Sr. Almeida, estávamos esperando por você. Dadrá. Linhares. Essa é Beatriz Oliveira, apresentou Ricardo, a filha de Antônio. Os olhos do médico brilharam em reconhecimento. Claro, seu pai está respondendo extraordinariamente bem ao tratamento, senhorita. Justamente o que esperávamos discutir hoje. Por cerca de 20 minutos, o DR. Linhares explicou detalhadamente o protocolo experimental aplicado em Antônio. Um coquetel de medicamentos que visava não apenas retardar a degeneração neurológica, mas potencialmente reverteria alguns danos. Os preliminares são promissores, concluiu ele resultados. Claro, é cedo para afirmações definitivas, mas sua formação médica deve ajudá-la a entender os marcadores que estamos monitorando. Beatriz assentiu. Profundamente emocionada. Entendo sim, e é incrível. Quando saiu do laboratório, Ricardo sugeriu um café na pequena praça em frente ao edifício. O afresco de fim de tarde era uma mudança bem-vinda após horas em ambientes fechados. Você parece pensativo, ele observou enquanto se sentavam em um banco. Estou tentando processar tudo. É muita mudança em pouco tempo. Ricardo concordou compreensivamente. Sei como é. Num momento você está esperando o futuro. No outro descobre que sua esposa planeja te matar. A franqueza inesperada fez Beatriz sorrir. Colocando dessa forma, acho que minhas mudanças parecem positivas em comparação. Ainda bem que tenho senso de humor. Não é. Ricardo tomou um gole de café. Sabe, Paulo fez uma investigação sobre você. Beatriz manifesta as sobrancelhas, surpresa. Sobre mim. Procedimento padrão. Depois que alguém salva sua vida, você quer ter certeza de quem é essa pessoa. Ele flui para suavizar suas palavras. Sua história é notável. Formada com honras em enfermagem, publicações científicas promissoras, uma carreira brilhante pela frente, até seu pai adoecer. Faça o que eu preciso ser feito. Exatamente o que Paulo disse que você responderia. Ricardo parecia genuinamente percebido. Ele também descobriu que você tentou se inscrever em nosso programa experimental para seu pai há 2 anos. Mas foi recusado porque a lista de espera era muito longa. Beatriz ficou quieta por um momento. Tentei todos os caminhos possíveis. Seu programa foi considerado o mais avançado para a condição dele. E agora ele está no programa. Ricardo olhou para ela intensamente. Às vezes me questionei se o universo tem um plano estranho para todos nós. Se minha quase morte era necessária para que seu pai recebesse o tratamento que precisasse,
Uma teoria muito romântica para um homem de ciência, comentou ela. Talvez, mas depois de quase morrer, a gente fica mais aberto a filosofar sobre destino. Ele hesitou. Você acredita em coincidências? Beatriz, depois do que aconteceu, não sei mais. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando o movimento da cidade, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Sabe o que é estranho? Disse Ricardo finalmente. Em meio a toda essa loucura, essa traição, esse pesadelo, encontrei algo inesperado. O quê? Confiança. Ele sorriu levemente. Na pessoa mais convidativa, uma camareira que arriscou tudo por um estranho. Beatriz sentiu um calor inesperado no peito. Apenas fiz o que era certo. E é por isso que estou te oferecendo algo além da consultoria. Ricardo se ajeitou no banco, olhando diretamente. Quero que você complete sua formação médica. A Almeida Farmacêutica tem um programa de bolsas para pesquisadores promissores. Você se encaixou perfeitamente. Beatriz piscou, atordoada. Mas eu teria que deixar meu pai, os tratamentos. O programa prevê uma bolsa completa, incluindo suporte para despesas médicas familiares, e seu pai continuaria no protocolo experimental? Obviamente. Ele fez uma pausa. Não é caridade, Beatriz. É investimento. Seu conhecimento sobre a síndrome de seu pai, combinado com sua formação técnica, poderia trazer perspectivas valiosas para a nossa pesquisa. O sol começava a se pôr atrás dos prédios, pintando o céu em toneladas de laranja e rosa. Beatriz observou pessoas passando. Executivos indo para casa, casais de mãos dadas, vidas normais acompanhando seus cursos. Preciso pensar, disse ela finalmente. Claro, Ricardo se declarou. Leve o tempo que você precisa. Enquanto caminhavam de volta ao edifício, Beatriz se permitiu contemplar um futuro que, até 2 semanas atrás, seria impensável. Um futuro onde ela não apenas sobreviva, mas realmente viva seu potencial. Um futuro onde seu pai poderia melhorar, não apenas adiar o resultado, e no centro dessa nova possibilidade estava o homem caminhando ao seu lado. Um homem que ela conheceu nas situações mais extraordinárias possíveis, cuja vida ela salvou e que agora oferece salvar a dela em retorno. Coincidência ou destino? Beatriz não sabia dizer, mas estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, o universo às vezes conspirasse a favor dos corajosos. 2 anos foram passados. O auditório da Faculdade de Medicina estava repleto. De cadeiras aconchegantes para familiares orgulhosos e amigos sorridentes, no palco, os formandos aguardavam em fila, cada um ansioso para receber o diploma que representava anos de dedicação e esforço. Beatriz Oliveira, anunciou o reitor, sua voz ecoando pelos alto-falantes. Beatriz subiu ao palco com passos firmes. O jaleco branco impecável sobre o tradicional vestido preto, aos 32 anos, seu rosto refletia não apenas a alegria do momento, mas também a serenidade de quem passou por tempestades e encontrou um porto seguro. Na primeira fileira, Antônio Oliveira observava a filha com olhos marejados, sentado em sua cadeira de rodas. Estava mais magro que 2 anos atrás, mas seu olhar era vívido e presente. O tratamento experimental havia estabilizado sua condição, garantindo-lhe períodos cada vez mais longos de lucidez. Ao lado dele, Ricardo Almeida aplaudia discretamente, um sorriso contido no rosto que agora raramente aparece nas capas de revistas. Ao receber o diploma, Beatriz percorreu o auditório com o olhar, encontrando os rostos que marcaram sua incrível jornada. Rosa, uma ex-colega de hotel que se tornou amiga leal, Júlio, o jovem segurança que a ajudaria naquela noite fatídica, e agora namorava Rosa, Deir Linhares, que supervisionará o tratamento de seu pai. Paulo Costa, sempre vigilante mesmo em eventos festivos. Mas foi em Ricardo que seu olhar se deteve por um momento mais longo. Naqueles 2 anos, sua relação evoluiu de forma inesperada. O que começara como gratidão e respeito profissional, gradualmente se transformará em amizade sincera. E mais recentemente, em algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Você conseguiu, Bia, disse Antônio, segurando a mão da filha enquanto o grupo comemorava em um restaurante próximo ao campus. Sempre soube que voltaria para a medicina. Graças a você, pai, Beatriz transmitiu. Foi sua força que me consumiu, Ricardo.
sentado do outro lado da mesa, observava a interação com um sorriso discreto. Havia algo profundamente esmagador em ver o resultado de sua decisão de 2 anos atrás. A bolsa oferecida a Beatriz não foi apenas um gesto de gratidão, mas um investimento que se provará valioso em múltiplos aspectos. Durante o curso, Beatriz não apenas se destacou academicamente, mas trouxe perspectivas inovadoras para o programa de pesquisa neurológica da Almeida Farmacêutica. Sua experiência pessoal com a doença do pai, combinada com sua formação técnica, resulta em abordagens que cientistas puramente científicos jamais consideraram. Um brinde, sugeriu Ricardo, erguendo sua taça. Adeará Beatriz Oliveira, toxicologista e especialista em medicina preventiva. O mundo da ciência acaba de ganhar uma mente brilhante. Todos ergueram suas taças, no meio dos sorrisos e felicitações. Os olhares de Ricardo e Beatriz foram respondidos brevemente, comunicando mais do que palavras poderiam expressar. Mais tarde naquela noite, Ricardo guiou seu carro pela Avenida Beira-Mar. Beatriz, no banco do passageiro, observava as luzes da cidade refletidas na Baía de Guanabara. Ainda não acredito que consegui, confessou ela. Houve momentos em que parecia impossível. Acredite, respondeu Ricardo. Você merece cada conquista. E fez tudo por mérito próprio. Com alguma ajuda, corrigiu ela, sorrindo. Ricardo desviou momentaneamente o olhar da estrada para encará-la. A bolsa foi apenas um instrumento. O talento, a dedicação, a inteligência, tudo isso já estava em você. Eles encontraram em silêncio confortável por alguns minutos. Até Ricardo estacionar o carro próximo à clínica comunitária da Rocinha, um projeto recente da Fundação Almeida, que Beatriz ajudou a conceber e implementar. Por que estamos aqui? Disse ela, confusa. A clínica estava fechada naquela hora. Pensei que gostaria de ver como ficou a reforma da ala pediátrica. Respondeu ele casualmente, embora algo em sua voz soasse diferente. Terminaram ontem. Usando seu cartão de acesso, Ricardo a converteu pelo prédio silencioso, iluminado apenas parcialmente. A clínica, que oferece atendimento gratuito a uma das maiores favelas do Rio, era uma fusão perfeita de tecnologia avançada e acolhimento humano. Muito como a própria Beatriz, pensou Ricardo. Na nova ala pediátrica, as luzes automáticas se acenderam quando entraram. As paredes, recém-pintadas com murais coloridos de personagens infantis, contrastavam com os equipamentos médicos de última geração. Ficou incrível, comentou Beatriz, emocionada. As crianças vão adorar. Ricardo a observou com intensidade. Este projeto significa muito para você, não é? Cresci aqui perto, via crianças morrendo por falta de atendimento básico. Ela tocou um dos pequenos leitos hospitalares. Fazer diferença aqui, no lugar onde tudo começou para mim, é como fechar um círculo. Ricardo se mudou, tomando suas mãos nas dele. Beatriz, nestes 2 anos, você não transformou apenas sua própria vida, mas impactou a de tantas pessoas, inclusive a minha. Ela o encarou, surpresa com a súbita seriedade em sua voz. Desde aquela noite no hotel, venho pensando muito sobre destino, coincidências, caminhos que se cruzaram. Ele fez uma pausa. Visivelmente nervoso, uma raridade para um homem conhecido por sua compostura em qualquer situação. Nunca imaginei encontrar alguém que me faria acreditar novamente em conexões genuínas, especialmente depois da experiência com Fernanda. Ricardo, por favor, deixe-me terminar. Ele respirou fundo. Não planejei isso. Não planejei me aproximar de você, admirá-la cada vez mais, descobrir que sua companhia se tornou essencial para mim. Não planejei me apaixonar. O coração de Beatriz acelerou. Nos últimos meses, a tensão entre eles cresceu, mas ambos evitaram cuidadosamente nomear o que estava acontecendo. Sei que o momento pode parecer estranho, mas... Ricardo tirou do bolso não uma caixa de joias, como seria esperado, mas um estojo médico antigo. Beatriz Oliveira, você transformou minha vida quando menos esperava. Não estou oferecendo um anel, porque isso parece inadequado para nós. Ele abriu o estojo, revelando um estetoscópio vintage, belamente preservado e gravado com a inicial que Beatriz não conhecia. Este pertenceu à minha primeira esposa, Marina. Ela era médica. Dedicou sua vida a salvar outras.
até que o câncer a levou. A voz dele embargou levemente. Ela me fez prometer que se um dia encontrasse alguém especial novamente, não ofereceria joias ou luxos, mas algo com significado, algo que simbolizasse propósito. É lindo, sussurrou Beatriz, tocando o instrumento com reverência. Como você. Ricardo segurou suas mãos novamente. Não estou pedindo apenas que compartilhe minha vida, Beatriz. Estou pedindo que construamos juntos algo maior que nós. Projetos que fazem a diferença. Que salvam vidas, a fundação, a clínica, as pesquisas. Tudo isso é apenas o começo. Em qualquer romance convencional, aquele seria o momento para um beijo apaixonado, para lágrimas de alegria e promessas eternas. Mas Beatriz e Ricardo não eram um casal convencional, nascida da mais extraordinária das estatísticas. Sua conexão era fundamentada não apenas em sentimentos, mas em valores compartilhados, em visão, em propósito. Sim, respondeu ela simplesmente. A resposta é sim, Ricardo. Em uma sala de audiências do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o ambiente era completamente diferente. Fernanda Almeida usava um discreto conjunto cinza escuro que contrastava significativamente com as roupas glamourosas que costumava usar. Sentava-se rigidamente ao lado de seu advogado. Após 2 anos de manobras legais, adiamentos e tentativas de acordos, seu julgamento finalmente chegou às questões finais. Do outro lado do corredor, Gustavo Santos, visivelmente mais magro e abatido, evitou olhar para o ex-amante. O promotor, um homem de meia idade com expressão severa, dirigia-se ao júri. Os fatos são incontestáveis. A senhora, Almeida e o Dr. Santos conspiraram para assassinar Ricardo Almeida, usando um composto desviado de seu próprio laboratório. A premeditação foi meticulosa, o motivo evidente: ganância por uma fortuna bilionária. Apenas a intervenção heróica de uma diversão subsidiária do hotel impediu que esta corte estivesse julgando um homicídio consumado, não uma tentativa. O advogado de Fernanda declarou-se para suas considerações finais. Tentando pintar seu cliente como uma mulher manipulada por Gustavo, vítima de um relacionamento tóxico que a levou a extremos, Gustavo, que havia aceitado um acordo para testemunhar contra Fernanda em troca de redução de pena, observou com expressão amarga sua carreira científica destruída, sua derrota arruinada. Agora enfrentou anos de prisão, ainda que menos que seu ex-amante. Ela planejou tudo, havia declarado em seu depoimento dias antes. Cada detalhe foi ideia dela. Fernanda sempre foi a mente por trás de tudo, desde o casamento calculado até o plano de assassinato. Eu fui fraco. Me deixei levar por promessas de poder, de recursos ilimitados para pesquisas que Ricardo considerava antiéticas. Enquanto os advogados tomavam suas considerações finais, Fernanda ainda tinha um ponto fixo na parede. Sua família aristocrática há muito cortada relações, incapazes de suportar o escândalo. Seus amigos do jet set desapareceram como neve ao sol. Restava apenas a fria realidade de uma ameaça iminente. Naquela mesma noite, enquanto Fernanda retornava à cela para aguardar o veredito que seria anunciado na manhã seguinte, Beatriz e Ricardo caminhavam de mãos dadas pela praia de Copacabana. O contraste entre esses dois destinos, um construído sobre mentiras, outro sobre verdades inesperadas, não poderia ser mais dramático. Soube que o julgamento está terminando, comentou Beatriz. Ricardo concordou. O advogado da acusação nomeado hoje esperam o veredicto amanhã. A orientação é praticamente certa. Como se sente sobre isso? Ele refletiu por um momento. Estranhamente em paz, não sinto raiva ou desejo de vingança. Apenas quebra por ter escapado de algo muito pior que a morte. Uma vida inteira ao lado de alguém que só via você como um meio para um fim. Exatamente. Ricardo abriu suavemente sua mão. Em vez disso, encontrei alguém que me viu como humano, mesmo quando eu era apenas mais um hóspede rico em um hotel de luxo. Beatriz transmitiu. Você nunca foi apenas um hóspede para mim, nem mesmo na primeira vez que o vi no corredor. Não. Notei como você tratava os funcionários com respeito, como lembrava seus nomes. Pequenos detalhes que revelam o caráter de uma pessoa. A brisa marinha suave envolveu o casal, enquanto planejavam não apenas seu futuro pessoal,
mas projetos que impactariam milhares de vidas. Do outro lado da cidade, atrás das notas, Fernanda contemplava um futuro de lucros e oportunidades perdidas. Os caminhos que se cruzaram naquela noite no Copacabana Palace foram transformados em jornadas radicalmente diferentes, uma de redenção e propósito, outras de consequências inevitáveis para escolhas motivadas pela ganância. 5 anos se passaram, desde uma noite que mudou para sempre os destinos de Beatriz e Ricardo. O céu de outono no Rio de Janeiro exibia uma paleta de cores suaves, enquanto o casal caminhava lentamente entre os lápides do cemitério. São João Batista. Beatriz segurava um buquê de lírios brancos em uma mão e, na outra, um exemplar encadernado de sua mais recente publicação científica. Ricardo caminhava ao seu lado. Seu semblante sereno, embora seus olhos revelassem a emoção contida, pararam diante de uma lápide simples, mas elegante, onde se lia: Antônio Oliveira, 1955-2024. Professor, pai, inspiração. Beatriz ajoelhou-se, depositando cuidadosamente as flores. Oi, pai, disse ela suavemente. Viemos te visitar. Trouxe aquilo que prometi. Colocou o livro ao lado das flores, um grosso volume intitulado Antídotos Universais, Novos Paradigmas em Toxicologia Preventiva. Por D.R.A. Beatriz Oliveira Almeida, finalmente publicado. Continua ela, traçando com os dedos o nome do pai na pedra fria. 3 anos de pesquisa, ensaios clínicos, revisões, mas conseguimos. O protocolo foi aprovado pela Anvisa na semana passada. O vento suave balançava nas folhas das árvores ao redor, criando uma melodia natural que parecia responder às suas palavras. A base da pesquisa veio do Base-401, acredita. O mesmo composto que quase tirou a vida de Ricardo se tornou a chave para salvar tantas outras. Ela sorriu tristemente. Você sempre disse que não existem coincidências, lembra? Ricardo mudou-se, colocando uma mão reconfortante sobre o ombro de Beatriz. Seu pai ficaria muito orgulhoso, Bia, não apenas pela pesquisa, mas pela pessoa que você se tornou. Antônio Oliveira falecera 6 meses antes, serenamente durante o sono. Graças ao tratamento experimental da Almeida Farmacêutica, ele desfruta de 4 anos com qualidade de vida e lucidez que antes era impossível. Testemunhara o casamento da filha, participou ativamente da Fundação Almeida Oliveira como consultora educacional e ainda retornou temporariamente à universidade para palestras especiais. Ele estava em paz, disse Beatriz, levantando-se. Sabia que seu legado continuaria, enquanto caminhavam de volta pelo cemitério. Ricardo instruiu sua esposa com admiração silenciosa. Nos 5 anos desde aquela noite fatídica, Beatriz floresceu não apenas como cientista, mas como uma líder humanitária. A Fundação Almeida Oliveira, que começara como um projeto modesto, focado em pesquisas neurológicas, se expande para se tornar uma organização global, combinando pesquisa de ponta com programas sociais em comunidades carentes. Estão nos esperando no centro comunitário, lembrou Ricardo delicadamente. A inauguração da biblioteca está marcada para as 4. Beatriz assentiu, olhando uma última vez para a lápide do pai antes de seguir adiante. Ele adoraria ver o projeto concluído, uma biblioteca completa no coração da Rocinha. O centro comunitário Antônio Oliveira na Rocinha pulsava de atividade quando o casal chegava. Crianças corriam pelo pátio recém-construído, voluntários organizaram os últimos detalhes para a música, e uma pequena multidão já se reuniu na entrada da nova biblioteca. Drá Beatriz, uma jovem de aproximadamente 20 anos, mudou-se, sorrindo extensamente. Está tudo pronto para a abertura. Os livros foram organizados exatamente como a senhora pediu, com uma seção especial de ciências para jovens. Obrigado, Mariana, Beatriz solicitou, solicitando uma das primeiras beneficiárias dos programas educacionais da Fundação. Os computadores já foram instalados, todos funcionando perfeitamente, e os tutores de reforço escolar começaram na segunda-feira. Enquanto Beatriz verificava os detalhes finais, Ricardo observava a satisfação com a transformação que aquele espaço representava. O que antes era um terreno abandonado, frequentemente usado para atividades ilícitas, agora abrigava um complexo educacional completo, clínica médica, biblioteca,
laboratório de informática e salas de aula para cursos profissionalizantes, Sr. Almeida. Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Ricardo virou-se para encontrar um jovem médico em jaleco branco. De aproximadamente 30 anos, que lhe estendeu a mão, Dr. Carlos Silva. Apresentou-se o rapaz. Sou o novo diretor da clínica. Ricardo abriu sua mão, examinando seu rosto que parecia vagamente familiar. Bem-vindo ao projeto, doutor. De onde o conheço? O jovem médico falou timidamente. Na verdade, o senhor provavelmente não se lembra, mas nos conhecemos há anos. Eu era segurança no Copacabana Palace. Ricardo piscou, surpreso. Júlio. Não, senhor, meu nome é Carlos. Eu trabalhei no turno da noite, na equipe de monitoramento, na verdade. Ele baixou a voz. Fui eu quem ajudou a Beatriz a acessar as câmeras naquela noite. A memória cristalizou-se na mente de Ricardo. A jovem segurança que Beatriz mencionou em seu depoimento, que havia ajudado a monitorar os movimentos de Fernanda e Gustavo. Nunca tive oportunidade de agradecer, disse Ricardo com sinceridade. Carlos transmitiu. Não precisa ver o que a Dra. Beatriz fez aquela noite. Mudou minha vida. Eu já estava cursando o primeiro semestre de enfermagem, trabalhando como segurança para pagar as mensalidades. Depois disso, decidi que queria fazer mais. Me transferi para a medicina. E agora está aqui. A fundação ofereceu bolsa de estudos para meu internato. Quando soube da vaga para diretor da clínica, parecia destino. Carlos olhou ao redor, para o centro comunitário vibrante. Um círculo completo, não é? Da sala de segurança de um hotel de luxo para uma clínica na comunidade. A inauguração da biblioteca foi simples, mas emocionante. Beatriz. Ricardo e representantes da comunidade cortaram juntos a fita simbólica. As crianças locais fizeram uma apresentação cultural e os primeiros cartões de membro da biblioteca foram distribuídos, começando pelo mais idoso morador da comunidade e terminando com a criança mais nova da escola local. Após os discursos oficiais, enquanto os convidados exploravam o novo espaço, Ricardo deixou Beatriz discretamente para um canto. Tenho uma história interessante para te contar, disse ele, relatando seu encontro com o Dr. Carlos. Beatriz brincou fascinada, seus olhos brilhando de emoção. Viu mais uma vida transformada indiretamente por aquela noite, como a da Rosa, que agora coordena nosso programa de treinamento profissional, acrescentou Ricardo, e a do Júlio, que se formou em administração e trabalha na sede da fundação. Efeito borboleta, murmurou Beatriz. Um pequeno evento desencadeando consequências enormes e imprevisíveis. Eles observaram as crianças explorando com entusiasmo as estantes de livros novos, os adolescentes descobrindo os computadores, os idosos confortavelmente instalados na área de leitura, falando em consequências, disse Ricardo gentilmente. Recebi um telefonema hoje cedo, do presídio feminino de Bangu. Beatriz virou-se para ele, surpresa. Fernanda, ele concordou. Ela solicita uma visita. Sua, especificamente. Por que depois de todos esses anos? Não sei. O advogado dela apenas disse que era importante para ela. Ricardo conheceu o rosto da esposa. Você não precisa ir, claro. Beatriz contemplou por um momento, olhando pela janela para a vista da cidade. Talvez deva ir, fechar esse capítulo de vez. 2 dias depois. Beatriz enviou-se em uma sala de visitas austera no presídio feminino. A mulher que entrou, escoltada por um guarda, mal lembrava uma socialite deslumbrante que um dia fora. Fernanda Almeida, agora com quase 35 anos, parecia muito mais velha. O cabelo, antes loiro platinado, exibe seu castanho natural e alguns fios grisalhos precoces. A beleza permanente, mas transformada pela dureza da vida prisional. Obrigada por vir, disse Fernanda, sentando-se à sua frente. Sua voz, ao menos, mantinha a moda de outrara. Não tinha certeza se você aceitaria? Por que me chamou? Disse Beatriz diretamente. Fernanda estudou-a por um momento. Curiosidade, talvez. Queria ver com meus próprios olhos a mulher que roubou a vida que eu tanto desejava. Eu nunca roubei nada de você, Fernanda. Não. Um sorriso amargo surgiu nos lábios de Fernanda. Ricardo, a fortuna, a liberdade, o respeito.
tudo o que eu planejei meticulosamente ter. É assim que você vê. Como um roubo, Beatriz manteve a voz calma. Eu nunca quis sua vida. Só não poderia permitir que você tirasse a dele. E a sua própria. Fernanda pareceu genuinamente surpresa. Minha vida. O que você acha que teria acontecido depois? Mesmo se tivesse sido bem-sucedido, mesmo que nunca descobrisse, você realmente teria encontrado paz, felicidade, construído algo significativo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, Fernanda pareceu contemplar verdadeiramente as consequências mais amplas de suas ações. Todos os dias agradeço por ter estado naquele corredor, continuou Beatriz gentilmente. Não só por Ricardo e pelas vidas que salvamos juntos desde então, mas também por você. Mesmo aqui, você ainda tem chance de encontrar um propósito. Todos merecemos essa oportunidade. Quando Beatriz deixou o presídio, o sol começou a se pôr sobre o Rio de Janeiro, sentada no banco do passageiro do carro onde Ricardo a esperava. Ela se permitiu algumas lágrimas silenciosas. Tudo bem, pensei nele, preocupado. Sim, respondeu ela, enxugando o rosto, só pensando em caminhos, em escolhas, em como pequenas decisões podem mudar completamente o rumo de nossas vidas. Enquanto dirigiam de volta para casa, Beatriz observava a cidade que amava se transformar com as luzes do entardecer. De um carro comum, em uma rua comum, ela contemplava uma vida extraordinária que nunca poderia ter imaginado quando, anos atrás, ajustou nervosamente seu uniforme de camareira diante do imponente Copacabana Palace. Sabe o que meu pai sempre dizia, comentei ela, quebrando o silêncio. Os desvios mais inesperados do caminho são frequentemente aqueles que nos conduzem ao nosso verdadeiro destino. Ricardo pegou sua mão, apertando-a suavemente. Seu pai era um homem sábio. Era, felizmente Beatriz, sorrindo através das lágrimas. E onde quer que ele esteja agora, aposto que está sorrindo ao ver que seus ensinamentos continuam vivos. No horizonte, o sol finalmente desaparecia, encerrando um ciclo para iniciar outro, exatamente como a vida deles havia feito, transformando tragédia em propósito e estranhos em família, completando o mais movimentado e perfeito dos círculos,